Olá pessoal, Guilherme Takassi aqui com vocês. Eu sou médico, trabalho nessa frente bem voltada para a construção de saúde. E o nosso objetivo nesse podcast é exatamente pegar o conhecimento médico, que é complexo, científico, e transformar ele em algo simples e prático para que você consiga se beneficiar. No episódio de hoje, nós vamos passar por toda a estratégia ligada aos benefícios que nós encontramos na luz solar. Nós vamos aprofundar ali nos conceitos que envolvem ultravioleta, infravermelho, o impacto e a melhor estratégia que você pode usar no seu dia a dia para se beneficiar, né, e conseguir desviar dos possíveis malefícios que a luz solar pode trazer para a sua saúde. Nós vamos entender como acontece a formação da vitamina D no seu corpo, como a vitamina D atua de maneira endócrina em todas as células e, através disso, traz benefícios como um fortalecimento da imunidade, uma melhora do metabolismo do cálcio, uma melhora do metabolismo da glicose. Também vamos passar por conceitos que conectam exatamente o uso do infravermelho, que está presente também, né, na verdade, principalmente na luz solar, e como ele consegue impactar a sua saúde. Então, para iniciar nossa linha de raciocínio, eu quero discutir com você, inicialmente, sobre todo o processo que envolve a física da luz solar. E para isso, né, na verdade, a partir disso, nós vamos aprofundar em cada um dos conceitos ligados à subdivisão da luz solar, o que é o ultravioleta, o que é um, uma divisão da luz que ela é visível para nós humanos, o que é o infravermelho. Então, imagina que assim, ó, quando nós olhamos para a ideia da luz solar, existe uma característica bem clara inicialmente ligado à luz solar, que é a intensidade da luz e a característica da cor da luz em si. Então, pensa que assim, ó, a intensidade da luz nós avaliamos através de algo que nós chamamos lux. Lux nada mais é uma medida da intensidade de quanto um raio de luz a 1 metro de distância de uma superfície consegue iluminar um espaço de 1 metro quadrado. Então, quando nós nos deparamos com a questão da luz solar, né, mas antes disso eu quero mostrar para você, só para você conseguir entender esse padrão de medida da intensidade da luz. Imagina que assim, ó, uma sala de casa iluminada, a luz que você tem na sala da sua casa, na sala em que você trabalha, normalmente ela representa algo em torno de 500 lux. Quando nós entendemos esse conceito e agora vamos para a luz solar, pensa que assim, ó, a luz solar no topo do dia, ao meio-dia ali, num dia em que não está nublado, nada, a intensidade dessa luz solar, ela chega em torno de 50.000 a 100.000 lux. Então, aqui você já começa a perceber a intensidade que a luz solar consegue atingir a superfície terrestre quando comparada com uma sala iluminada, por exemplo. Diante disso, dessa intensidade, nós também podemos avaliar a luz solar, ou a luz de maneira geral, em relação à cor, a característica mais ligada à cor dessa luz. Pode ser uma luz mais clara, mais branca, mais azulada, ou pode ser uma luz mais quente, uma luz mais amarelada em si. Então, para você perceber isso, né, nós temos o conceito do Kelvin. Kelvin é a unidade de medida da característica da luz, que mostra a cor da luz. Pensa que, assim, num dia normal, que não está nublado, ao meio-dia, a luz solar, quando ela atinge a superfície terrestre, que ela é bem clara, com uma tendência mais azulada, ela tem algo em torno de 5.500 Kelvin de característica da cor da luz. É uma luz mais clara, uma luz com uma tendência maior para o azul. Então, no Kelvin, quanto mais alto o Kelvin, mais azulada é a luz. Quanto mais baixo o Kelvin, mais amarelada é a luz. Então, diante desse raciocínio também, a luz do Sol no início do dia, ali no amanhecer, e no final do dia, que é aquela luz mais amarelada, ela tem um Kelvin mais baixo. Então, sai daquele Kelvin do meio do dia de 5.500, 5.600 Kelvin e desce para
uma intensidade de mais ou menos 3.500 Kelvin. Essa queda do Kelvin mostra a característica de uma luz mais amarelada, que é a luz do Sol ali no amanhecer ou no finalzinho do dia, quando o Sol vai se pôr. Então, aqui, pessoal, mais ligado à luz, você percebeu que não é só a luz solar em si, você agora tem o conceito da intensidade e da cor da luz. E a luz, nós temos que entender que é uma onda. Então, se é uma onda, ela traz energia para nós. Essa onda que se apresenta aqui para a gente, né, no caso da luz solar, ela pode ter uma onda que tem um comprimento maior e uma onda que tem um comprimento menor. Então, imagina que uma onda ela pode ter um comprimento maior porque ela tem esse comprimento, esse movimento, ela é bem longa. Ou ela pode ter um comprimento bem curtinho. Quando a onda tem um comprimento bem longo, né, ela tem uma frequência menor. Quando a onda tem um comprimento mais curto, ela tem uma frequência maior, uma quantidade de ondas num espaço aqui maior do que aquela onda grandona, como eu falei. Se nós pegarmos esse item, né, esse conhecimento agora e aplicarmos o conceito da luz solar, né, nós entendemos que a luz solar também tem o comprimento de onda. Então, agora há pouco nós falamos sobre a intensidade, sobre a cor, sobre o que é lux, sobre o que é Kelvin, né, da luz solar. Agora você vai entender essa parte mais da física, que é muito simples, e depois, mais adiante, você vai conseguir ganhar clareza do quanto isso importa para a sua saúde. Não precisa entender todos os detalhes, né, guardar todos os detalhes, mas eu quero que você tenha um conceito para depois você perceber o impacto que isso traz à sua saúde, na melhora da vascularização, produção de energia, e aí você vai relacionar tudo isso. Então imagina que assim, ó, olha o quanto isso é interessante. Existe um comprimento de onda que nós falamos, que nós avaliamos em nanômetro. Então, de 400 a 760 nanômetros é o espaço de comprimento de onda que nós enxergamos. Então, o que dá cor? Então, quando você olha lá assim, nossa, a luz vermelha, a luz azul, a luz amarela, a cor da luz, isso está associado à diferença do comprimento de onda. Então, um comprimento de onda visível, que é esse que você consegue enxergar, quando ele é vermelho, normalmente ele é um comprimento de onda maior, ele é mais longo. Quando você pega um comprimento de onda, por exemplo, o azul, o violeta, é um comprimento de onda que é menor, dentro dessa faixa, do 400 a 760 nanômetros, que é o comprimento de onda de luz visível para nós, seres humanos. Então, para outros animais, eles enxergam uma faixa de comprimento de onda ou mais alto, maior do que 760, ou mais baixo do que o 400. Lembrando que o vermelho está mais próximo ali do 760, o azul, o violeta está mais próximo ali do 400. Então, essa é a faixa visível para nós. E aí você deve estar se perguntando, né? Porque, nossa, se o comprimento de onda visível para nós seres humanos, ele vai de 400 a 760, e o comprimento de onda que está além do 760 e abaixo do 400. Então vamos concentrar primeiro nesse comprimento de onda que está além do 760. É um comprimento de onda maior do que 760. Esse comprimento de onda é o que nós chamamos de infravermelho. Então, ele é infravermelho porque ele tem um comprimento de onda que não é visível para nós seres humanos, mas ele é maior que 760 nanômetros. Por outro lado, existe um comprimento de onda que é menor do que o 400 nanômetros. E esse comprimento de onda que está abaixo, que também não é visível para nós, ele é um comprimento de onda que nós chamamos de ultravioleta. Quando nós entendemos que existe o ultravioleta, existe uma faixa de comprimento de onda da luz que é visível para nós, que são as cores, e existe uma faixa de comprimento de onda que é maior do que o 760, que não é visível para nós, que é o infravermelho. Se eu pego a luz solar e vou dividir isso, os raios solares, eu entendo que assim, ó, o que nós conseguimos enxergar representa mais ou menos 39%, 39, 40% da luz que chega à superfície terrestre. Mais ou menos 7%
né? Olha o quanto é baixo isso, mais ou menos 7% dessa luz solar é o ultravioleta. Eu vou aprofundar mais a fundo, aprofundar mais com vocês em relação a isso, mas o ultravioleta é o que está conectado, por exemplo, com produção de vitamina D. Existe também aqui uma quantidade de raios, né, extremamente grande, que representa aí mais de 50%, mais da metade, que é em torno de 54%, que é o infravermelho, que está acima lá dos 760 nanômetros. E o infravermelho tem uma importância enorme para a nossa saúde, inclusive. Então, mais uma vez, se eu falei que vitamina D está associada ao ultravioleta, né, você já começou a ter uma percepção que, nossa, o ultravioleta é a menor parte do raio solar que chega à superfície terrestre. A maior parte, que é o infravermelho, é óbvio que tem um outro benefício. Se tem um outro benefício, por isso que eu gosto de trazer sempre o conceito para vocês que a luz solar não é só vitamina D, é também vitamina D, que é um nutriente extremamente importante para nós. Então, diante disso, agora você entende que existem 3 faixas. Uma faixa abaixo do 400 nanômetros, que é o ultravioleta, que tem ultravioleta A, o B, o C. Uma faixa entre 400 e 760, que é a faixa de luz que nós recebemos, que nós enxergamos, que é essa que nós percebemos através dos olhos. E existe uma faixa acima de 760, que é a maior parte, como eu disse, mais ou menos 54%, que é o infravermelho, que é um grupo ali extremamente importante para a nossa saúde. Diante disso, né, entenda agora o seguinte: se eu pegar ali aquele comprimento de onda que está um pouquinho abaixo do 400, né, nanômetros, que é o ultravioleta, existe o ultravioleta do tipo A, do tipo B e do tipo C. O ultravioleta do tipo C, ele não consegue chegar até a superfície terrestre. Lembra que ele tem um comprimento de onda menor e uma frequência maior. Então, é uma onda curtinha, desse jeito aqui, ó. Não é uma onda longa como aquela do infravermelho. É uma onda curta. Essa onda curta, o ultravioleta do tipo C não consegue chegar até a superfície terrestre. Então, quem chega até a superfície terrestre do ultravioleta é o ultravioleta A e o ultravioleta B. No caso, quando nós olhamos então para esses dois, para essa divisão do ultravioleta, que é o A e o B, o ultravioleta do tipo B de bola é o que está associado à conexão, né, do estímulo para a produção da vitamina D. Quando o ultravioleta B atinge a pele, nós temos o estímulo para a produção da vitamina D. Quando nós temos o ultravioleta do tipo A atingindo a pele, o ultravioleta do tipo A tem ele consegue penetrar mais na pele e é o que mais está associado à lesão de pele. Então, o ultravioleta B também tem uma característica ali de lesão, mas quem mais lesa é o ultravioleta do tipo A. E é o ultravioleta do tipo B que estimula a produção de vitamina D. Então, aqui nós já começamos a tentar entender que, assim, para a proteção da pele, quem que eu mais preciso, né, ter um bloqueio ali? Um bloqueio contra o ultravioleta do tipo A. Então, um bom protetor solar para proteger a pele contra a lesão, né, de um possível câncer de pele no futuro, secundário à alta exposição solar, é um protetor que consegue bloquear muito bem o ultravioleta do tipo A, porque é esse que tem maior penetrância, que tem maior capacidade de produção de radical livre ali na pele. Então, essa estratégia, esse conhecimento é importante também porque se o comprimento de onda é menor, então ele tem um comprimento de onda pequeno, que é do ultravioleta, a barreira para você conseguir quebrar essa penetrância, né, e por consequência a lesão na pele, é muito mais simples. Por isso que quando você coloca ali uma barreira física, por exemplo, uma roupa mesmo, uma roupa simples, já consegue bloquear boa parte do ultravioleta, porque o ultravioleta não tem uma alta capacidade de penetração, uma superfície, um bloqueio físico, como uma roupa, uma camiseta, tal, já consegue bloquear e já protege a lesão da pele. E daí vem a pergunta que você vai entender aqui adiante também para nós, que é o seguinte: nossa, mas quando eu me exponho ao sol e estou de roupa ali,
eu atrapalho o benefício do sol? Depende. Se for em relação à produção de vitamina D, por exemplo, por conta do ultravioleta do tipo B, sim. Mas você lembra que o sol não é só ultravioleta. Existe todo um outro espectro que envolve, né, também infravermelho, que é o principal comprimento de onda, representa ali 54, 55% de toda a luz solar que chega até a superfície terrestre. E eu vou discutir isso a fundo com vocês nesse episódio de hoje ainda. Quando nós, então, né, olhamos para a luz solar e vamos para aquele grupo que envolve ali o comprimento de onda maior que 760 nanômetros, nós começamos a entender e falar sobre exatamente o infrared, que é o infravermelho. Esse infravermelho, lembra que assim, ó, maior que 700 nanômetros é um comprimento de onda grande. Esse comprimento de onda grande, ele tem um impacto muito positivo no nosso corpo. E o impacto positivo do infravermelho está conectado exatamente com um estímulo na produção de energia no nosso corpo. Ele melhora a produção de energia, melhora a vascularização dos vasos sanguíneos, melhora a distribuição de oxigênio no corpo, melhora a produção da adenosina trifosfato, que é a moeda energética produzida lá numa parte da nossa célula que nós chamamos de mitocôndria. O detalhe aqui agora, né, não vou aprofundar nisso ainda, porque eu ainda vou falar muito sobre o infravermelho aqui com vocês hoje, é que quanto maior o comprimento de onda, maior é a capacidade de penetração no nosso corpo. O infravermelho, né, se ele tem um comprimento de onda bem maior, maior que 760 nanômetros, ele tem uma alta capacidade de penetração. E ele também tem uma alta capacidade de transferência de energia. Como que isso acontece? Para você perceber de maneira bem clara. Imagina que quando você se expõe à luz solar, o que faz você aquecer seu corpo, então você está lá com a roupa, né? E aí sua pele está aqui com uma superfície que tem roupa, chega a luz solar, bate. O ultravioleta não atravessa. Só que você está com a roupa e assim mesmo você sente seu corpo aquecer. O que provoca esse calor no seu corpo é o infravermelho que tem lá na luz solar. Porque o infravermelho, devido ao comprimento de onda dele que é maior que 760, aquele comprimento de onda maior, não é aquela onda curtinha, ele consegue penetrar. E essa transferência de energia pela penetração maior do infravermelho é o que aquece o seu corpo. Então, como que eu consigo ter ideia se eu estou exposto ao infravermelho? Porque eu não consigo enxergar. Né? A nossa faixa de percepção das cores da luz é de 400 a 760. O infravermelho é maior que 760. Se eu não consigo enxergar, como que eu percebo o infravermelho? O calor. Eu sinto o meu corpo aquecer quando eu me exponho à luz solar. E diante disso também, eu sei que assim, ó, quando eu me exponho ao infravermelho, eu não preciso me expor à luz solar diretamente, porque existe uma alta capacidade de reflexão no caso do infravermelho. Então, se eu estou ali, né, na sombra de uma árvore e ao redor existe luz solar, a reflexão da luz solar nas outras árvores que chega até a minha pessoa é o infravermelho refletindo, e tem estudo que mostra para a gente que esse impacto do infravermelho indireto de reflexão, através principalmente do verde que está nos vegetais ali ao seu redor, tem uma penetração extremamente positiva de grande transferência de energia que impacta o seu corpo de uma maneira ali bem interessante, muito boa. E outro detalhe, esse infravermelho, ele não causa lesão no seu corpo, ele não causa lesão na pele, exatamente porque ele transfere energia e atinge regiões mais profundas quando ele está nesse processo de penetração para regiões mais profundas, ele distribui essa energia, e essa distribuição da energia você sente na forma do calor. Então, é dessa forma que o seu corpo se beneficia com o infravermelho. Diante disso, né, um conceito essencial para você também desenvolver é quando nós falamos sobre
nossa, a exposição à luz solar, o conceito de como que eu me beneficio com a luz solar em relação a principalmente a questão do sono, né? Porque nós sabemos que a melhor forma de você se preparar para o seu sono é começar a se preparar para ter um sono de qualidade à noite já no momento em que você acorda no período da manhã. E isso está muito associado ao estímulo ou bloqueio à produção de melatonina lá no seu sistema nervoso central. Então, imagina que assim, ó, como que você usa a luz solar, a luz de maneira geral, de forma positiva para influenciar o seu sono à noite. Então é algo assim, ó, no período da manhã, quando você acorda, qual que é o objetivo? Alta exposição à luz. Então, é você acompanhar o ciclo do sol. Você começa a se expor à luz do amanhecer, no meio do dia tem aquela alta exposição à luz, que tem um lux mais potente, de 50, 100 mil lux, que tem um Kelvin maior, com maior tendência à luz azulada. Isso tudo no período ali do que o sol vai subindo para atingir o sol do meio-dia. E existe uma característica muito interessante nesse sentido, que é assim, ó, o que capta nessa percepção da luz, a principal região do seu corpo são seus olhos. E quando eu falo sobre os seus olhos, é uma parte lá no interior dos seus olhos que está bem conectada com a retina, e aqui vem um conceito importante. Porque imagina que assim, ó, os seus olhos ele tem um formato, né, circular. Se você olha para uma fonte de luz direta, essa fonte de luz bate aqui nos seus olhos e chega até o fundo dele. E é aqui que estão as células que vão perceber a luz, as células dos seus olhos que vão perceber a luz. As células mais sensíveis à luz solar, essa luz de alta intensidade, de característica mais azulada, que é a luz do sol no meio do dia, elas estão nessa porção aqui do seu globo, dos seus olhos. Né? Se elas estão nessa porção mais inferior, qual que é a forma correta de você se expor à luz no período do dia, no período ali da manhã? É conseguir atingir essa região, que está na porção mais inferior, essas células. Então, se a luz entra por aqui, né, ó, ela atinge bem o centro. Se eu quero atingir essa parte, a luz tem que entrar por aqui. Quando ela entra por aqui, ela consegue atingir a região mais inferior. Então, o sol do meio-dia está onde? Está bem alto. O sol do meio-dia ele desce e atinge as células da porção mais inferior. Então, isso é importante porque depois eu vou falar da luz no período noturno, como nós conseguimos contornar os possíveis malefícios da luz no período noturno. Afinal, o ideal seria você evitar, mas nós sabemos que é muito difícil você conseguir evitar. Nós trabalhamos num mundo hoje que o tempo todo nós estamos expostos à luz. Só que se você começa a entender esse conceito, depois vai ficar muito claro como você usa isso a seu favor para contornar esses possíveis problemas. Então, durante o dia, a exposição à luz para mim, eu quero o quê? Uma luz de alta intensidade, uma luz com característica mais azulada. A luz típica do sol do meio-dia, que vem da porção superior, atravessa aqui, entra nos meus olhos e atinge essas células da porção inferior, que são as células mais sensíveis. Isso vai exatamente bloquear a produção de melatonina durante o dia e dar o estímulo, né, de tudo que eu preciso para acelerar o meu corpo, para ligar esse drive, para dar esse estímulo para eu seguir meu dia com produção de cortisol, adrenalina, todos esses fatores que são tão importantes. Diante desse conceito, agora eu quero que você entenda o seguinte, assim, ó. Tá. E no período noturno? O que vai acontecer? No período noturno, eu começo a inverter o processo. Idealmente, eu deveria evitar a luz, né? Não me expor à luz. É essa que é a ideia. Mas como eu disse, hoje nós trabalhamos num mundo em que o tempo todo nós estamos, assim, nós temos exposição à luz, tanto tela, tanto luz elétrica e assim por diante. No período noturno não é diferente. Só que se eu sei que durante o dia o que vai, né, estimular o meu corpo, diminuir a produção da melatonina durante o dia, que a melatonina é um hormônio extremamente importante, está ligado à qualidade do meu sono, né, mas ela tem que ser produzida à noite. Durante o dia, tudo aquilo que eu falei, luz da porção superior,
né, uma luz mais clara, uma luz mais azulada, uma luz mais intensa. À noite é o oposto. Se eu não, o ideal seria evitar a luz totalmente, mas se eu não consigo, o que eu vou fazer? Eu vou procurar uma luz de uma intensidade menor, uma luz com uma característica mais amarelada, então do ponto de vista do Kelvin, agora que você entende, né, de maneira bem clara essa unidade, eu quero uma luz com Kelvin menor, que é uma luz mais amarelada. E daí vem o seguinte, que até é algo que você vai entender o porquê que o conceito da luz, do formato que nós temos em casa, é algo que não é tão interessante assim, né? Porque se a luz vem de cima, ela atinge as células que são mais fotossensíveis. Se a luz vem de baixo, ou pelo menos vem na mesma linha, eu consigo desviar um pouco dessas células e estimular menos o meu, essa percepção da luz. Então, idealmente, o que se fazia lá no período em que não tinha luz elétrica? Eu acendia uma luz de vela, né? Acendia a vela. Só que a vela sempre estava onde? Abaixo da linha dos meus olhos. Então, se a luz vem da porção inferior, ela vem, entra nos meus olhos e atinge as células da porção superior, que não são as células sensíveis. Pelo menos são menos sensíveis a esse estímulo luminoso. Então, no período noturno, eu quero uma intensidade de luz menor, eu quero uma luz mais amarelada e eu quero uma fonte de luz mais baixa do ponto de vista físico mesmo. Eu não quero uma luz que vem de cima, eu quero uma luz que vem de baixo ou que vem pelo menos da mesma altura. Dessa forma, você vai conseguir exatamente estimular menos aquelas células que são fotossensíveis lá nos olhos e permitir, né, de uma forma mais adequada, o estímulo para a produção da melatonina, que é algo muito importante, porque assim, ó, a produção da melatonina depende muito do seguinte: o olho deixar de receber aquele estímulo luminoso. Porque quando as células lá dos olhos elas recebem menor estímulo luminoso ou não recebem estímulo luminoso, elas liberam, né, uma informação para uma região do seu sistema nervoso central que chama núcleo supraquiasmático, que está ali na região do hipotálamo. E essa região do hipotálamo, né, quando não tem esse estímulo, não tem esse sinal, vai até a glândula pineal. E lá na glândula pineal, ela ativa a conversão de uma molécula que é a serotonina para melatonina. Então é nesse momento que você dá o estímulo para a produção da melatonina. Esse estímulo mais forte, né, na verdade, quando você não se expõe à luz, acontece em torno das 9 da noite. Então, mais ou menos em torno desse horário. Qual que seria a ideia para a gente? Se você vai dormir mais ou menos em torno das 10 da noite, umas 7, 8 da noite já diminui muito a exposição à luz. Para conseguir chegar nesse horário, pelo menos umas 2 horas antes de ir para a cama, com pouquíssimo estímulo de luz. E se você expor ali a um estímulo de luz, use essas estratégias que eu falei. E aqui também vale lembrar o seguinte, que muitas vezes as pessoas perguntam: nossa, e aqueles óculos? Que é o Blu-ray Blocker, né, que bloqueia a luz azul, aquele segmento da luz mais clara com Kelvin ali mais elevado. Aquele óculos que tem a lente mais amarelada, mais avermelhada, tal. É válido você usar no período noturno? Sim, é válido, porque a frequência, né, a onda do estímulo da luz que mais pega essas células ali nos olhos é sim essa luz mais clara, essa luz com uma tendência mais azulada. Então o óculos ele acaba bloqueando isso, né, e ajuda muito nesse processo, é mais uma ajuda nesse processo aí para você se beneficiar. Então, o uso do óculos, o Blu-ray Blocker, é uma coisa que vale a pena, assim, principalmente, né, nesses casos em que eu falei que você, né, por motivo de trabalho ou por sua rotina de vida, você precisa se expor um pouco mais à luz de telas e seguir nessa frente. Vale a pena você pegar todos esses conceitos e aplicar da melhor forma aí para a sua rotina de vida. Diante disso, né, agora vale a pena levantar alguns pontos aqui, que são pontos importantes e às vezes perguntas que surgem para as pessoas, que é assim, nossa, mas só os olhos?
tem percepção da luz, porque se o meu ciclo do sono, né, por conta da melatonina, ele está atrelado totalmente à exposição à luz e os olhos percebem, nossa, se é dia, se é noite, se é um sol do meio-dia, se está um final do dia, por conta de tudo isso que eu falei da intensidade, do lux, da característica, né, se é uma luz mais azulada ou não, que mostra ali a evolução da luz ao longo do dia. Essas são só as células que estão lá nos olhos que percebem isso? Ou tem alguma outra região do corpo? Principalmente, pessoal, são os olhos. Isso é indiscutível. Mas isso também tem que estar bem claro que as células da pele do seu corpo, né, o seu corpo em si, ele consegue perceber sim, né, a luz, né, a característica da luz. Então é tudo um conjunto. A percepção nos olhos é o principal fator, mas a pele também tem receptores para exatamente conseguir entender ali esse momento da luz, a característica, a intensidade, a cor da luz. Um outro ponto também ligado à luz solar, que as pessoas falam, né? Nossa, mas esse benefício ali da exposição à luz solar no período do dia, no período da manhã, no período do meio do dia, para eu exatamente mostrar para o meu corpo, porque esse sinal é muito importante, né? Quando você passa por esse sinal durante o dia, você vai melhorar ali o seu sono à noite, porque se facilita a produção da melatonina quando você diminui a exposição a essa luz no período noturno, porque você mostrou para o seu corpo, ó, início do dia e final do dia. Então ele entende isso para dar o sinal lá no sistema nervoso central do núcleo supraquiasmático para converter lá na pineal a serotonina para a produção da melatonina. E algo essencial é você ter uma percepção que, assim, ó, quando você coloca um óculos escuro durante o dia e fica só de óculos escuro durante o dia, você está dificultando essa luz conseguir atingir os seus olhos. Não estou falando que você tem que olhar para o sol, não é isso, não faça isso, não é, isso lesa ali os seus olhos. O que você precisa é se expor à luz. Então, o raio de luz não é você não precisa olhar diretamente para o sol. Eu acabei de falar quando eu estava discutindo o infravermelho, no sentido que a luz que está ao seu redor, a percepção do seu corpo, dos seus olhos em relação à luz que chega à superfície terrestre. Por isso, evitar o óculos escuro durante o dia, né, é uma coisa que ajuda também essa percepção. Claro que você pode usar seu óculos escuro, não significa que você nunca mais usa óculos escuro, mas ficar só de óculos escuro o tempo inteiro, durante o dia, não é uma coisa interessante. Outros tipos de lente, como lente do óculos normal que as pessoas usam, né, quando tem algum problema para enxergar, lente de contato, isso não atrapalha a percepção desses raios de luz, da intensidade, da característica da cor, para o corpo entender que é um período do dia, que é o meio-dia, que é o início do dia, quando você se expõe ali à luz solar. Então, esses são pontos importantes ligados à forma em que você vai se expor à luz durante o dia para se beneficiar tanto do ponto de vista do sono, quanto do ponto de vista de vários outros fatores que envolvem produção de vitamina D, sinalização do ciclo ali de percepção, do ciclo da percepção do dia, da noite, que é extremamente importante aí para a sua saúde. Diante disso também, eu quero discutir agora com vocês, né, a questão da exposição à luz solar e ao que nós falamos da produção específica da vitamina D. Então, pensa que assim, ó, o ultravioleta, que é aquele comprimento de onda menor do que o 400 nanômetros, que está abaixo, que é um comprimento de onda menor e uma frequência maior, então o UVA, o UVB, o UVC, que é aquele comprimento curtinho, é essa região que é a menor parte da exposição, menos de 10% da luz solar se concentra ali. Lembrando que o que chega na superfície terrestre é o UVA e o UVB. É ali que está exatamente o estímulo para a sua pele produzir a vitamina D. Para ser mais específico, é o ultravioleta do tipo B de bola. Esse ultravioleta atinge a pele e na pele nós temos receptores para exatamente perceber o ultravioleta do tipo B e começar a conversão
né, de uma molécula que chama 7-D-hidrocolesterol para iniciar a produção da vitamina D3, que é um nutriente essencial para a nossa saúde, que todas as células do seu corpo têm receptor para a vitamina D3, e por isso nós até falamos numa questão da ação endócrina. Diante disso, né, muitas vezes as pessoas falam assim, nossa, mas o raio solar ali, ele pode lesar minha pele também. Isso é real, não é real? Como que funciona? Sim, o ultravioleta ele tem essa capacidade de lesão na pele, então ele pode aumentar a chance de câncer de pele e tal. Mas tudo é proporcional ao quanto você se expõe a esse raio solar. E aqui tem um detalhe importante, que é algo assim, ó, o ultravioleta que mais lesa a sua pele, todo ultravioleta consegue lesar se você tem excesso de exposição. Mas o ultravioleta que mais lesa, que mais tem capacidade de lesão da pele, é o ultravioleta do tipo A. Ele é o principal responsável. Então, um bloqueio, quando você vai gerar buscar um protetor solar, o melhor bloqueio para o ultravioleta é um bloqueio do ultravioleta do tipo A. A predominância, quando a gente consegue ter uma predominância de bloqueio do ultravioleta do tipo A, eu vou diminuir a chance de lesão da minha pele. E claro, né, sempre lembrar que a capacidade de penetração do ultravioleta é baixa e uma superfície, né, uma barreira mecânica, já consegue proteger muito bem a sua pele, também em relação ao ultravioleta quando necessário. Depois eu vou falar quanto você pode se expor à luz solar, né? Mas se você vai ficar um pouco mais de tempo vai ter um pouco mais de tempo de exposição à luz solar, você pode usar uma barreira física, usar roupa, porque isso já é suficiente para não deixar acontecer essa lesão de maneira marcante. Então, sempre está associado muito ao tempo de exposição, né, pessoal? Nenhum excesso é bom, nem água em excesso é bom para o seu corpo. Lembrando que o seu corpo, 70% dele, ou 70, 80% é água, mas água em excesso não te faz bem. Sol em excesso faz bem? Com certeza não. Mas a ausência de sol também é algo que vai atrapalhar muito sua qualidade de vida. Você pode se beneficiar muito do sol quando você usa ele da maneira correta. Seguindo aqui, né, agora que você entendeu que a vitamina D ela vem exatamente da exposição ao ultravioleta do tipo B de bola, vamos entender que existe um ciclo, né? E a imensa maioria da vitamina D que você tem no seu corpo, ela vem da produção no seu corpo secundária ao estímulo pela luz solar, pelo ultravioleta do tipo B. Quando você se expõe à luz solar, e daí você dá o estímulo, o gatilho inicial para começar a produzir a vitamina D, e vai chegar até a vitamina D ativa de fato lá no seu corpo, como que acontece isso? Existe uma molécula no seu corpo que chama 7-D-hidrocolesterol. Então, essa molécula, quando o ultravioleta B atinge a superfície da sua pele, inicia uma conversão dessa molécula, o 7-D-hidrocolesterol, secundário à exposição à luz, para uma outra molécula conhecida como colecalciferol. O colecalciferol é a molécula que nós normalmente chamamos de vitamina D3. Depois eu vou falar sobre as diferenças entre os tipos de vitamina D, D2, D3 e tal. O colecalciferol, que agora é a vitamina D3, né, vai circular pelo seu corpo tal, e aí vai lá para o seu fígado. No seu fígado, ele vai passar por uma cadeia metabólica que nós chamamos de hidroxilação. E agora o colecalciferol vai se transformar em uma molécula que se chama calcidiol, que essa molécula que passou por um processo, né, metabólico de hidroxilação é o 25-hidroxivitamina D. O 25-hidroxivitamina D, o calcidiol, que é a mesma coisa, ele circula pelo seu corpo e passa lá pelo seu rim. E lá no seu rim, ele sofre novamente uma cadeia, passa por uma cadeia metabólica de hidroxilação, uma reação de hidroxilação, e se transforma no que nós chamamos de calcitriol, que também é a molécula, né, que nós chamamos de 1,25-dihidroxivitamina D. O 1,25-dihidroxivitamina D, que foi essa molécula final que passou lá pelo seu rim, é
a vitamina D ativa. Primeiro ponto importante. Esse processo de ativação da vitamina D depende de um nutriente essencial para o seu corpo, para vários impactos, né? Você já me ouviu falar disso, tem episódios aqui no podcast só sobre isso, que é o magnésio. Então, é muito comum as pessoas apresentarem déficit de magnésio, e daí elas tentam, né, ativar a vitamina D, produzir vitamina D, mas se eu sei que essa cadeia metabólica de ativação da vitamina D depende de magnésio, o que acontece frequentemente é que essas pessoas não conseguem aumentar a vitamina D ativa no corpo. Na verdade, o erro muitas vezes está na falta de magnésio, talvez nem está no estímulo pela luz ou alimentação, nada nesse sentido está na falta de magnésio. Outro ponto importante que é assim, ó, se eu sei que a luz solar faz parte desse processo, uma baixa exposição à luz solar ou até mesmo não exposição à luz solar vai dificultar muito a produção de vitamina D no meu corpo, já que a maior parte da vitamina D é produzida no corpo. Uma pessoa que tem um problema no fígado, né, que tem uma lesão no fígado, alguma doença no fígado ou algo nesse sentido, um problema no fígado, naturalmente ela tem uma dificuldade maior também de produção da vitamina D. Afinal, nós sabemos que aquela primeira reação de hidroxilação acontece no fígado. Uma pessoa com insuficiência renal, alguma doença renal, mesma coisa. A segunda hidroxilação, que é a hidroxilação final para tornar a vitamina D ativa, acontece nos rins. Um problema renal, né, dificulta a produção do calcitriol, que é o 1,25 de hidroxivitamina D. Então é muito comum, por exemplo, na insuficiência renal, as pessoas com insuficiência renal apresentarem déficit de vitamina D, porque tem exatamente essa dificuldade ali na ativação, no processo todo de ativação da vitamina D. Então, entender toda essa cadeia metabólica traz para você uma base para conseguir ter essa percepção de como, né, problemas no corpo atrapalham a ativação da vitamina D. E o detalhe aqui é que muitas vezes você dosa a vitamina D, ela tem até ali, tem como sim dosar a vitamina D ativa, mas muitas vezes a maioria dos estudos, inclusive, nós dosamos o 25-hidroxivitamina D, que não é a última fase da vitamina D, não é a vitamina D ativa. Se a pessoa tem algum problema no meio do caminho, um déficit de magnésio, um problema no rim, muitas vezes ela pode estar com déficit de vitamina D ativa, apesar de uma boa dosagem de 25-hidroxivitamina D. Por quê? Porque, na realidade, a dosagem ativa mesmo da vitamina D é 1,25 de hidroxivitamina D. Mas isso, né, vale a pena exatamente nós seguirmos essa dosagem desse subproduto, desse 1,25 de hidroxivitamina D, para as pessoas que têm, de fato, algum problema renal, já que essa última fase, né, ela depende basicamente dos rins. Então, uma pessoa que tem problema renal e tem sinais de problema de déficit de vitamina D, daí sim vale a pena dosar o 1,25 de hidroxivitamina D. Para o restante das pessoas, a maioria das pessoas, nós dosamos mesmo o 25 hidroxivitamina D, que já é suficiente para fazer um bom diagnóstico e dar uma boa conduta relacionada até aí à suplementação. Sobre agora, né, a diferença que é comum das pessoas se depararem, que é assim, nossa, mas espera aí, essa história de vitamina D3 tal, mas eu já ouvi falar também que existe vitamina D2. Qual que é a diferença? Ou é a mesma coisa? Porque me falaram ali que tem um alimento que é enriquecido com vitamina D2 e, nossa, isso daí vai ser a solução para o déficit de vitamina D. Vamos entender isso daqui para você conseguir responder exatamente essas questões no seu dia a dia, pessoal. A diferença entre as duas, a vitamina D2 ela é de característica vegetal. Normalmente, ela vem de fonte de exposição de um fungo, um vegetal, à luz solar. E daí ele produz a vitamina D2, que é conhecida como ergocalciferol. A vitamina D3 é de exposição solar de origem animal. Então, quando você expõe a sua pele ao sol, você produz vitamina D3. Alimentos de origem animal também têm vitamina D3. Então, você vai comer um salmão, por exemplo, tem vitamina D3. Carne tem vitamina D3. Lembrando, a alimentação oferece vitamina D3? Pode oferecer,
mas a maior parte da vitamina D3 que você tem no seu corpo vem do estímulo da luz solar. E essa vitamina D3 aqui, de origem animal, é o que nós chamamos de colecalciferol, que foi essa que eu acabei de descrever o ciclo para vocês. Diante disso, eu quero que você entenda assim, ó, existe uma diferença muito grande. Por quê? No seu corpo, se você consome a vitamina D2, você vai ter que converter ela para uma atividade no seu corpo, você vai converter ela para a vitamina D3. E isso, conforme a idade passa, nós vamos perdendo essa capacidade. Então, a vitamina D2 é pouco efetiva para o corpo. A vitamina D que vem da alimentação já é pouco efetiva. Vitamina D2, então, que vem da alimentação, muito pouco efetiva, pouquíssimo efetiva. Tanto que se você consome alimentos ali que são enriquecidos com vitamina D2, tal, depois de um tempo você vai lá e dosa na corrente sanguínea a sua vitamina D3, né, que é o que nós dosamos de fato, vai alterar praticamente nada ou nem, assim, é quase certeza que não vai alterar absolutamente nada na sua dosagem do sangue, se você só está consumindo vitamina D2. Então nós precisamos de vitamina D3, e principalmente da vitamina D3 que você mesmo produz quando você expõe a sua pele ali ao ultravioleta do tipo B, porque é aí que é a principal fonte, né, de produção. Se você não consegue, suplementação, que é o que eu vou discutir daqui a pouco com vocês. Mas antes, né, eu queria trazer aqui alguns pontos que estão associados aos benefícios da vitamina D3. E eu poderia falar em inúmeros benefícios, passar horas aqui falando só sobre os benefícios da vitamina D, porque, como eu disse, né, no início aqui da nossa conversa já, hoje, a vitamina D, todas as células do seu corpo têm receptor. Então ela beneficia você em tudo. Mas tem alguns benefícios que são ali mais relevantes. Então a vitamina D, ela coordena a absorção de cálcio no seu intestino. Muitas vezes as pessoas estão pensando que, nossa, mas está faltando cálcio na alimentação, e na realidade não é uma falta de cálcio na alimentação, é uma falta de capacidade de absorção do cálcio na alimentação porque essa pessoa tem déficit de vitamina D. E esse cálcio, né, que você absorve ali na alimentação, numa pessoa que tem uma boa exposição à vitamina D, ela consegue exatamente melhorar a distribuição desse cálcio e fortalecer os principais locais que têm cálcio no corpo, como, por exemplo, os ossos. As pessoas com uma boa dosagem de vitamina D aumentam a densidade óssea, e isso é super importante, principalmente para as mulheres, no geral, mas aquele grupo das mulheres que que chegaram no climatério, menopausa, onde tem tendência a perder massa óssea, tem tendência a perder massa magra. Isso é indiscutível, a vitamina D é um grande modulador do sistema imune, então fortalece a sua imunidade contra agentes infecciosos de maneira geral, como vírus, fungo, bactéria, e também modulam o seu sistema imune no caso de uma doença autoimune, por exemplo, ela diminui a chance de uma descompensação da doença autoimune ou até mesmo, né, o surgimento de uma doença autoimune. Ela tem um impacto muito positivo na distribuição do sódio no corpo e da água no corpo, e por isso ela atua de maneira positiva no cardiovascular, diminuindo a chance de problemas como hipertensão arterial, o aumento da pressão arterial. Se ela melhora também, né, a resistência à insulina, o metabolismo da glicose, ela diminui a chance do diabetes mellitus, principalmente o diabetes do tipo 2. E se eu fortaleço tão bem o sistema imune, né, não poderia deixar de ter uma influência positiva sobre os casos de câncer, diminui a chance de vários tipos de câncer ali diferentes. As pessoas que têm uma boa exposição à vitamina D, à luz solar, também têm uma incidência, os grupos populacionais, né, que têm uma boa exposição à luz solar, que têm uma boa exposição à vitamina D, nesses grupos nós observamos uma incidência de problemas que envolvem a saúde mental, como ansiedade, depressão e vários outros, muito menor. Então, os países que estão nos extremos, que têm ali uma exposição solar menor, as pessoas têm uma vitamina D mais baixa, a incidência de ansiedade, depressão, taxa de suicídio, tudo isso é muito maior do que os países de posição mais central, onde tem uma maior exposição à luz solar. As mulheres que crescem com uma boa exposição à vitamina D têm uma
uma união dos ossos na região da pelve com uma distribuição muito mais anatômica do ponto de vista para passagem ali do bebezinho. Então tem uma pelve um pouco mais larga que facilita a passagem do bebezinho num parto normal. O conjunto todo desses benefícios é algo impressionante. Porque, como eu disse, esses são só alguns benefícios da vitamina D. Então imagina só, né, quando você tem uma baixa exposição solar, por consequência, uma baixa vitamina D no seu corpo, você deixa de se expor a todos esses possíveis benefícios que eu acabei de descrever. E daí, né, muitas vezes, já agora, você deve estar se perguntando, nossa, qual a melhor forma de me expor ao sol, então, para ter um benefício em relação à vitamina D? Porque é sempre importante prudência, né, pessoal? E aqui, primeiro vamos entender assim, os locais em que você tem mais receptor para a produção de vitamina D. Seus braços, suas pernas. Então são os lugares que, quando você vai se expor ao sol, são os lugares que você mais tem que deixar exposto. O que seria o ideal? Você tentar expor o máximo do seu corpo. Então, idealmente, em torno de 70% do seu corpo se expor ali à luz solar para ter um bom estímulo à produção de vitamina D. Quanto tempo de exposição solar? Essa história do tempo, ela depende muito da característica da pele da pessoa. Então, pessoas que têm uma pele mais clara precisam de um tempo de exposição menor. Pessoas que têm uma pele mais escura precisam de um tempo de exposição solar maior. Então, na média, nós vamos precisar de um tempo de exposição solar de mais ou menos uns 10 minutinhos, sendo que quem tem pele mais clara menos e quem tem pele mais escura um pouco mais. Qual que é o melhor momento? O momento em que eu tenho maior exposição, chega mais ultravioleta do tipo B à superfície terrestre, que é entre 10, 11 da manhã e até 2, 3 da tarde, é o meio do dia. Reforço, pessoal, não significa que você tem que ficar muito tempo exposto ao sol, são alguns minutinhos de exposição ao sol, que já é suficiente para você produzir uma boa quantidade de vitamina D ali no seu corpo. Ah, mas essa exposição solar, já entendi que eu tenho que estar com a minha pele exposta, principalmente pele dos braços e das pernas. Mas eu tenho que estar com protetor solar? Se for para ficar só esses minutinhos, não precisa de protetor solar. Período curto. Se for ficar um período maior, daí sim, é necessário o protetor solar, porque uma exposição por um período maior, você pode começar a aumentar a chance de lesão da sua pele. Alguns minutos não precisa, porque se você passa o protetor, ou se você coloca uma roupa, tal, lembra, o ultravioleta, ele não consegue penetrar. Se você passa o protetor já bloqueia o ultravioleta, você não vai penetrar e aí não consegue estimular a produção da vitamina D. Pega esse conceito, entende para sua realidade e aplica de forma consciente, né? Não é quanto mais sol melhor ou quanto menos sol é melhor, não é. É exatamente entender isso. São alguns minutinhos de exposição à luz solar no momento adequado, de acordo com a sua pele, né, com a parte do corpo adequada exposta, e aí sim você vai ter um grande benefício. Seguindo aqui, uma coisa que é muito comum também você se questionar é exatamente assim, tá, entendi essa questão da vitamina D, mas se eu tentar buscar só na alimentação, é possível? Não é possível, pessoal. Você vai conseguir sim, né, buscar na alimentação boas fontes de vitamina D, então se você consome principalmente alimentos de origem, proteínas de origem animal, elas conseguem oferecer para você uma certa quantidade de vitamina D, mas está muito longe do que você precisa ali todos os dias na sua vida. Então não é suficiente. Você precisa sim ou da exposição à luz solar da maneira adequada, como eu acabei de escrever, ou se você não consegue, o que é muito comum, né, porque é bem difícil você conseguir se expor à luz solar da forma em que eu falei, principalmente porque tem inúmeras variáveis. Talvez você mora num país que tem sol, como o Brasil, mas você trabalha em um lugar fechado. E aí você não vai conseguir se expor ao sol nesse momento que você está trabalhando, fazendo suas coisas. Talvez você tenha até essa possibilidade, mas você mora num país que não tem sol. Aqui vem exatamente o conceito da suplementação.
Então, nesse caso, pessoal, é muito importante suplementar. E diante desse raciocínio, entender como suplementar é tão importante quanto entender como se expor ao sol, entender como se beneficiar com esse conhecimento. Quando nós pensamos em suplementação, uma das primeiras perguntas que as pessoas fazem é assim: nossa, tá, entendi. Suplementação é um caminho, mas quanto eu vou suplementar? Que dose? E quanto tempo eu vou suplementar? Aqui, pessoal, é o seguinte: a vitamina D eu tenho que tomar muito cuidado no sentido de uma suplementação contínua, porque ela é uma vitamina de depósito no corpo. E na realidade, cada pessoa, né, manifesta de um jeito. Se você suplementa contínuo e não vê como está essa evolução, a chance de você gerar uma oferta muito grande, um aumento exacerbado, é alta. Então, a melhor forma de suplementação da vitamina D é você acompanhar com o exame de sangue. Nossa, mas de quanto em quanto tempo? De 3 a 6 meses. E que dose que eu uso por dia? O ideal é nós usarmos uma dose, no máximo, que a pessoa conseguiria produzir por dia de vitamina D. Então, se eu tomasse sol do jeito certo, qual que seria o máximo que eu conseguiria produzir por dia? Para um adulto, né, idealmente, eu vou suplementar em torno ali de até 5.000 unidades por dia. E essa é uma suplementação que você consegue seguir de maneira bem segura, tá? Suplemento 5.000 unidades por dia no máximo, e aí eu vou acompanhando a pessoa. Né? Com 3 meses faço um exame de sangue para observar como que está essa evolução. Ah, tá ainda baixo, continua a suplementação. Qual o alvo? Pelo menos de 40 a 60 nanograma por ml de dosagem de vitamina D no exame de sangue, né, da vitamina D, que é o que nós chamamos da dosagem do 25-hidroxivitamina D. Então, de 40 a 60 de vitamina D na dosagem do sangue é um bom valor. Você consegue todos aqueles benefícios de maneira otimizada. Nossa, mas quando que pode gerar um excesso? Valores acima de 100, 150 nanograma por ml pode gerar um excesso de vitamina D. Se você seguir com o exame de sangue, como eu acabei de descrever, isso não vai acontecer. Você vai conseguir identificar bem antes, porque esse aumento para chegar nesse valor não acontece de um dia para o outro. Daí, uma coisa que assim, eu tenho que deixar claro com vocês que a imensa maioria dos estudos, a suplementação com vitamina D é uma suplementação de 1.000, 2.000 unidades de vitamina D por dia, né? E essa suplementação, às vezes, se faz lá por um período bem mais longo de 6 meses ou algo até mais um tempo maior do que esse, com essa dosagem. Então, nos estudos se usa essa dosagem, essa forma que eu falei das 5.000 unidades, seguindo com o exame de sangue, é uma forma que muitas vezes nós fazemos na prática médica ali e seguimos com os exames. Sempre ter claro, se eu sair dessa faixa, como eu falei, 1.000, 2.000, como a maioria dos estudos descreve, é importante dosar o exame de sangue para ver como que está a evolução. Diante disso também, nossa, mas eu tive uma percepção ali que existem vários tipos de suplementos de vitamina D. Existe cápsula que eu tomo, existe sublingual, existe injetável. Como funciona isso? Aqui, pessoal, é assim, ó. Se a cápsula de vitamina D, é efetivo? É efetivo. Só que como que eu tenho que tomar? Eu tenho que tomar junto com uma refeição, porque daí eu melhoro a absorção da vitamina D que está numa cápsula. Se é um sublingual, como que eu vou usar? Eu uso sublingual e aí simplesmente usei, deixo absorver totalmente, espero uns 20 minutinhos para absorver ali, aí depois que eu vou tomar água ou comer, né, não tomar água e comer logo na sequência para não atrapalhar a absorção do sublingual. E o injetável? O injetável ele é interessante para manutenção. Então, se eu já tenho uma boa dosagem, cheguei num bom valor, eu faço uma dose de injetável para garantir principalmente ali a manutenção desse valor na dosagem do sangue da pessoa. Quando que é bem legal assim você usar o injetável para associar? Momentos como o inverno, a pessoa não vai se expor a sol mesmo, mora num país que não tem exposição, daí você dá uma dose de injetável que ela vai absorvendo aos pouquinhos durante 3, 4 meses e garante ali uma boa oferta de vitamina D. Um outro conceito também, que é algo assim, ó, nossa, o principal problema que pode acontecer quando nós suplementamos vitamina D
é possivelmente aumentar, ficar lá no valor muito alto, 100, 150, e isso atrapalhar a distribuição do cálcio no corpo. Porque aí eu vou absorver muito cálcio no intestino, vai cair muito cálcio na corrente sanguínea e o corpo vai se perder para distribuir esse cálcio. Diante disso, o que nós temos que ter claro? Assim, ó, a suplementação com vitamina K2, para ser específico, o subtipo 7 da vitamina K2, é um fator que ajuda a diminuir a chance de uma distribuição inadequada desse cálcio que você está absorvendo no intestino quando você começa a aumentar a vitamina D. Porque a vitamina K2 pega esse cálcio que cai na corrente sanguínea e agora direciona esse cálcio para onde tem que ir, para a reserva, que é vaso sanguíneo, que é osso e dente. E não deixa parar, por exemplo, no vaso sanguíneo, que não deixa ir lá para os rins e formar um cálculo, por exemplo, por excesso de cálcio. Então, hoje, a suplementação com vitamina D, ela é necessária você associar a vitamina K2? Não é uma coisa necessária, né? Mas aí uma opinião mais pessoal, assim, não é uma coisa que existe estudo falando isso, protocolos falando sobre isso. Eu sempre gosto de suplementar a vitamina D associado à vitamina K2. E como que nós distribuímos isso? Para mais ou menos, não precisa ser exato, tá, pessoal? Para mais ou menos 4, 5 mil unidades de vitamina D, eu associo em torno de 50 a 100 microgramas de vitamina K2, porque daí eu melhoro a distribuição do cálcio no corpo. Então é necessário sempre você suplementar K2 com vitamina D? Não. Não existe protocolo falando assim, todas as vezes tem que suplementar junto. Não é. Na prática, eu sempre gosto, eu sempre que eu vou orientar alguém, sempre que eu prescrevo vitamina D, no meu trabalho até, que eu vou conduzir algum caso, eu sempre prescrevo vitamina D associada à vitamina K2, no formato que eu falei aqui para vocês, e sempre acompanho com o exame de sangue, porque isso dá uma segurança muito grande aí para a gente. Diante disso também, vem a história que assim, tem contraindicação suplementar a vitamina K2, porque, nossa, me falaram que a vitamina K2 e tem alguns remédios que pode atrapalhar. Como funciona isso? Pessoal, a vitamina K2 é diferente da vitamina K1, mas pode existir uma inter-relação entre elas quando eu dou uma dose muito alta de vitamina K2. Existem algumas pessoas que precisam usar um medicamento anticoagulante. Existe um grupo de anticoagulantes que são anticoagulantes ligados à vitamina K no corpo. Existe uma cascata de coagulação que vai coagular o sangue, e nessa cascata de coagulação tem vários fatores. Esses fatores, existem 4 desses fatores, né, que são associados à vitamina K. Então, o fator 2 é associado à vitamina K, o fator 7 é associado à vitamina K, o fator 9 é associado à vitamina K e o fator 10 também. O anticoagulante, né, que está conectado com a vitamina K, que atua nessa via, nós temos que tomar muito cuidado na suplementação de vitamina K2 para essas pessoas. Qual que é o anticoagulante mais famoso? É a varfarina. A varfarina é o anticoagulante que está associado a esses fatores que estão conectados à vitamina K. Uma pessoa que usa varfarina, que são aquelas pessoas que às vezes têm válvula mecânica no coração e daí precisa usar para não deixar formar um coágulo no coração, que tem fibrilação atrial lá no coração e aí usa para não formar nenhum trombo dentro do coração. Normalmente essas pessoas usam varfarina. Essas pessoas têm que dosar um exame de sangue que chama RNI, para ver como que está a evolução dessa cascata de coagulação. Essas pessoas, você tem que tomar muito cuidado na suplementação com vitamina K2. Porque se eu suplemento vitamina K2, principalmente numa dose maior que 50 microgramas, eu aumento muito a chance de gerar uma interferência na ação da varfarina e por conta disso aumenta a chance de formação de um trombo, que é uma coisa muito grave. Então, assim, ó, não suplemente vitamina K2, né, sozinho se você usa um medicamento que é um medicamento que faz parte desse grupo. O principal exemplo é, como eu disse, a varfarina. Se você for suplementar a vitamina K2,
faça isso em conjunto com o seu médico, o vascular, o cardiologista, enfim, que te acompanha, e converse com ele, né? Porque uma coisa que eu posso te garantir, qualquer suplementação com vitamina K2 acima de 50 microgramas, para esses casos, você pode, não estou falando que vai acontecer, mas você pode influenciar a cascata da coagulação e atrapalhar essa cascata, né, nesses fatores que estão ali envolvidos no mecanismo de ação do medicamento da varfarina em si. Agora, você entendeu todo esse processo que envolve o ultravioleta e a produção da vitamina D, vamos voltar exatamente para falar um pouco mais sobre aquele comprimento de onda maior que está acima de 760 nanômetros, que é o infravermelho. E aqui você vai ficar surpreendido com o quanto existe de benefício também. Afinal, nós estamos falando do principal, né, componente ali da luz solar que chega à superfície terrestre. Como eu falei, mais de 50 a 55% da composição da luz solar é representado ali pelo infravermelho. Então, o infravermelho que chega na superfície terrestre, ele tem uma capacidade, uma penetração maior. E ele não lesa, como eu acabei de falar aqui para vocês. Essa penetração maior gera benefícios para o nosso corpo e o principal benefício é conectado exatamente, né, com o processo de produção de energia. Então, o infravermelho ele atravessa a barreira da pele, penetra mais profundamente, chega nas células do seu corpo e conseguem exatamente atuar diretamente na mitocôndria, que é a casa de produção de energia na sua célula. É lá que você produz o ATP, que é a adenosina trifosfato, é a moeda energética do seu corpo, e esse infravermelho tem um impacto muito positivo aí. E aqui, diante desse conceito, eu quero trazer para você também uma ideia que é o seguinte: todo o seu processo de produção de energia, né, ele acontece na mitocôndria. E lá tem vários mecanismos exatamente focados no manejo dos radicais livres. Por quê? Sempre que você vai produzir uma molécula de energia, a mitocôndria também produz uma grande quantidade de radicais livres, e isso pode gerar um estado oxidativo no seu corpo. Então, um bom manejo de todos esses radicais livres, que naturalmente a mitocôndria já tem, é algo essencial para você não ter um malefício, né, desse processo, já que é um processo que faz parte, é natural. Você vai produzir energia, você também vai acabar produzindo radical livre. E é aqui que o infravermelho também tem um impacto muito positivo. Porque quando você se expõe ali ao infravermelho, ele vai lá nessa região onde você produz o radical livre, para ser mais específico, lá no interior da mitocôndria, no ciclo de Krebs, e atua exatamente ali numa cascata do citocromo, que é uma parte muito específica, que é onde vai produzir radical livre. E lá, né, o que, que acontece ali? Ele neutraliza esse radical livre. Esse infravermelho que está no Sol, que nós recebemos aqui, ele atua nessa via e gera um impacto direto, não só na melhora da produção de energia por conta disso, mas na neutralização do radical livre. E, como eu disse para vocês, né, diferente do ultravioleta ou infravermelho, você não precisa se expor diretamente ao Sol. O infravermelho ele tem uma alta capacidade de penetração e não precisa ser diretamente. Tem estudo que mostra pra gente quando você está sentado na sombra de uma árvore, né? Então você não está recebendo o raio solar diretamente em você. Só que o sol que atinge os vegetais que estão ali ao redor reflete para o seu corpo o infravermelho. E é esse infravermelho que dá aquela sensação quando penetra ali a sua pele do calor. Você sente seu corpo esquentar. Então, o calor, né, essa sensação de aumento da temperatura no corpo, significa que você está recebendo o infravermelho. Hoje existem até aparelhos, sauna, enfim, que são bem voltados para a produção de infravermelho. Então, você entra lá na sauna, você sente seu corpo aquecer, porque você está exposto ao infravermelho. E isso traz vários benefícios. Esse benefício da melhora do controle do radical livre, da melhora de produção de energia, são alguns dos benefícios. E existem também manifestações diretas, diretamente conectadas a isso, que é o quê? Melhora da vascularização, vasodilatação,
melhora da saúde do vaso sanguíneo, da parte interna do vaso sanguíneo, tudo isso pela exposição ao infravermelho. E aí, tem até um grupo de estudos que é relativamente novo, assim, é algo que está começando a se falar, que é o seguinte, né? A melatonina, aquela que nós discutimos lá, que você produz à noite, quando você tem um sono de qualidade, que você começa a produzir em torno de 9 da noite, aquela melatonina. Existe uma ação do infravermelho em que ele chega até a mitocôndria, que é a parte da sua célula, a organela que nós chamamos que produz energia, e no interior da mitocôndria ele estimula a produção da melatonina. Só que essa melatonina que vai ser produzida dentro da mitocôndria aqui é uma melatonina que tem uma característica também antioxidante. Então ela é mais um fator que ajuda ali na mitocôndria a controlar os radicais livres que são produzidos como subproduto durante a produção do ATP, que é a energia ali na sua mitocôndria. E isso, mais uma vez, por conta do quê? Pela exposição ao infravermelho. Então, mais aí um benefício do infravermelho. Se eu olhar de maneira geral, então, se o infravermelho atua na produção de energia, você já escutou isso aqui muitas vezes, né, em que eu já discuti isso com vocês, que assim, um corpo com saúde é um corpo com alta capacidade de produção de energia. Um corpo com doença é um corpo com baixa capacidade de produção de energia. Se você tem uma doença em determinada região do seu corpo, ali com certeza, né, você tem um déficit de produção de energia, tanto que tem muitos cientistas no mundo hoje que já levantam a ideia que toda doença surge a partir de um problema na mitocôndria, um problema na produção de energia. Se eu entendo isso e agora puxo para a conexão com o infravermelho ele ajuda na melhora da vascularização, ele ajuda no transporte de oxigênio, ele ajuda na saúde mitocondrial, ele ajuda no controle dos radicais livres e por conta disso ele é tem uma grande ação indireta como antioxidante, melhora a vascularização, trata dor crônica no corpo, fortalece o sistema imune e atua de maneira clara e direta na melhora do metabolismo da glicose e no fortalecimento do sistema imune, diminuindo ali chances de diabetes e de doença autoimune como um todo. Tudo isso, né? Relembrando que o quê? Qual é a principal fonte de infravermelho que nós temos todos os dias? Sol. Então, pessoal, como eu comecei a conversa, sempre começo a conversa com vocês aqui no nosso podcast. O objetivo é exatamente pegar um conhecimento que é complexo, transformar num conhecimento simples e prático, para que você consiga se beneficiar. Então, espero que você tenha gostado, né, de toda a nossa conversa aqui. Meu objetivo do fundo do meu coração é trazer algo para você se beneficiar, para você ter saúde, para você conseguir levar a saúde para as pessoas que você ama, porque nós sabemos, né, saúde não é só sobre você, saúde é também sobre você, sim, é para você viver bem, mas para você ajudar as pessoas que estão ao seu redor, para que elas vivam bem e você consiga aproveitar bons momentos com elas. O meu pedido aqui para você é exatamente que eu agradeceria muito você acompanhar o canal, você seguir o canal, enviar esse conteúdo para as pessoas, curtir cada um desses vídeos, porque essa conduta que você tem me ajuda muito e é a única coisa que eu peço, né, para tomar essas condutas, ajudar a divulgar esse conhecimento, porque meu objetivo de vida é exatamente conseguir levar o máximo de conhecimento para o maior número de pessoas possível, para que as pessoas se beneficiem através da saúde. Então, usa isso totalmente a seu favor e agradeço muito a todas as pessoas que me acompanham, que comentam, que divulgam os vídeos, que acompanham o canal, que já seguem o canal, que apertam aquele botãozinho do like, do coraçãozinho sempre que eu publico um vídeo novo. Muito, muito obrigado. E, mais uma vez, não esquece que a sua maior riqueza é a sua saúde. Então, até a próxima. Fique com Deus e um abraço.